Bom, gente, vamos falar agora de UV Mapping. O material procedural, qual que é a vantagem dele? Ele recobre a área toda e não tem problemas de encaixe. Tá? Só que nem sempre é possível da gente utilizar os materiais procedurais. Os materiais procedurais são materiais matematicamente calculados. Né? Às vezes você precisa utilizar uma imagem. Tá? Então, nesse cubo aqui, por exemplo, para fazer esse material dele, eu precisei de uma imagem para o número 1, uma imagem para o número 5, uma imagem para o número 3 e assim vai. Tá? É, e para você aplicar essas imagens, você precisa dessa planificação aqui. Tá? Essa planificação é UV Mapping, ou mapeamento UV. Tá? Aí, a partir desse plano, você constrói, então, você aplica a imagem que você precisa. Tá? Bom, eu fiz esse exemplo do dadinho, que é um exemplo bem simples, para vocês entenderem o básico em UV Mapping. Tá? Então, eu vou criar um cubo. Tá? Vou fazer esse exercício aqui que é rapidinho. Tá? Não vou tomar muito tempo de vocês. Vou pegar aqui o Blender, o cubo do Blender. Não vou apagar o cubo do Blender. Tá? Tab para entrar no modo de edição. Ctrl B para ativar a função de bivels. Tá? Vou fazer uns bivels assim. Vou utilizar um segmento a mais, para ele ficar um pouquinho mais arredondado, ok? Tá? E agora eu vou entrar no UV Mapping. Tá? Aqui em cima já existe uma interface para o UV Mapping pronta. Se você clicar aqui, tá? Você vai ver ele, tá? O seu cubo e o mapeamento aqui do lado. Tá? Eu vou fazer aqui no modo de layout para construir a minha própria interface. Tá? Então, eu coloco o mouse aqui, o rato aqui, e faço um vertical split. Ok? E aqui, então, eu vou fazer a planificação. Tá? Aqui, UV Editor. Ok? Tá? Bom, quer você faça UV Mapping ou não, o Blender ele vai calcular isso sempre para você. Tá? Então, aqui em cima, né, no meu Object Mode, tá? Vocês vão ver que não aparece nada aqui do lado. Por quê? Porque o UV Mapping é uma coisa de materiais. E os materiais são associados às faces. Tá? Então, para conseguir chegar nas faces, eu preciso mudar para Edit Mode. Tá? E agora apareceu aqui o meu desenho. Tá? Então, esse é o desenho, a planificação que é feita a partir desse cubo. Tá? Se a gente for clicar aos poucos, eu vou clicar fora, sumiu o UV Mapping. Tá? Vou pegar aqui o sistema de faces, seleção por face. Essa face aparece aqui, essa face aparece aqui, essa face aparece aqui, essa face aparece aqui. Tá? Vocês vão ver que é meio chato assim de saber onde que está a face que você quer trabalhar. Tá? Para você enxergar todas as faces, você clica nessas flechinhas aqui em cima, ele vai mostrar para você o mapeamento e a face que está selecionada. Tá? Bom, como é que ele chega nessa face? Um cubo é uma coisa muito simples de fazer. A planificação do cubo é uma coisa bem conhecida, que a gente traz lá da escola. Tá? Mas eu vou replanificar esse cubo aqui, tá? Para uma maneira que eu acho mais fácil de mapear ele. Tá? Primeiro de tudo, eu vou colocar esse cubo na vista frontal. Tá? Por que eu faço isso? Porque a planificação, tá? Ela leva em conta a posição do seu objeto. Tá? Então, eu coloquei ele na vista frontal. Vou apertar a tecla A para selecionar todas as... Né? Ou então você arrasta aqui, né, para selecionar todas as faces. Tá? Vejam que sempre tem uma face ativa. Tá? E aqui no menu do UV, eu tenho vários tipos de mapeamento. Tá? Tem o Unwrap, que é o que eu costumo usar quando eu faço o Sims, que é um lugar que a gente explica onde vai ser o corte do mapeamento. A gente não vai ver isso nesse vídeo. Tá? Se você clicar aqui em UV Mapping, tá? Em Unwrap, tá? Você vai ver que não acontece nada. Por quê? Porque isso daqui já é o unwrapping dele. Tá? Você tem aqui essas opções, né? Mas a gente não vai usar. A gente vai usar aqui uma outra chamada Unwrap Smart UV. Tá? Quando você clica em Smart UV, ele vai te dar um ângulo limite, né? Que é o ângulo máximo que ele vai fazer a projeção. E isso daqui
é quando você precisa de um espaçamento entre uma face e outra, tá? A gente vai fazer esse primeiro com 0 para a gente ver como fica, tá? Olha só que interessante, ele ficou desse jeito, tá? Uma outra maneira que pode acontecer também às vezes, ele ficar em outro lugar, assim, por exemplo, tá? E é o que que você faz, né? Eu costumo organizar o Ovimap para uma forma mais lógica, tá? Para eu conseguir trabalhar melhor, tá? Então, isso depende muito do que acontece, tá? Vou voltar aqui com Ctrl Z, tá? Se você aplicar o UV Mapping, Smart UV, tá? Isso daqui, tá? Com Island Margin, o que que é o Island Margin? Ele vai criar um espaço entre elas, tá vendo? Ele ficou separadinho, tá? Isso daqui é importante, porque muitas vezes a gente precisa passar um pouco do desenho para fora né? A gente precisa passar isso daqui para fora do desenho, para caso tenha algum problema na emenda do cubo, desse problema de emenda não aparecer, tá? Eu também não vou usar isso agora não, só para informar vocês, porque esse daqui que eu estou fazendo é um exercício muito simples, sabe? É uma coisa para vocês entenderem como funciona o VMAP, tá? Então tá, eu criei agora isso daqui, tá? Isso daqui é uma textura que vai embrulhar esse meu cubo, tá? Então, se você clica nessa face, ó, cadê? Aqui, ó, você vai ver que é essa face daqui. Se você clica nessa, é essa outra, tá? Se você clica nessa, você vai ver aqui também o que que acontece, tá? Então, a gente consegue agora enxergar aonde acontece esse mapeamento, tá? Agora eu preciso de duas coisas. Uma é uma imagem e a outra é explicar para o Blender que essa imagem vai embrulhar o meu cubo, tá? Isso que é o wrap, embrulhar, tá? A gente pode fazer essa imagem em qualquer software, tá? Eu fiz aqui no meu Krita, tá? Eu fiz essa imagem aqui no Krita, tá? Você pode fazer no Photoshop, no Illustrator, no CorelDRAW, onde você quiser, tá? No Windows Paint, tá? O que é importante é como essa imagem vai chegar aqui, tá? Ou seja, como é que eu digo para o Blender, tá? Que essa imagem vai lá para o meu software de desenho, tá? Você vem aqui no V, tá? E aqui na última opção você vai exportar esse UV Layout, aqui, UV Basics, tá? Vamos dizer que eu vou exportar aqui essa imagem como um cube PNG, por exemplo, tá? Você tem esses vários tipos de exportação, SVG, né? EPS, que são vetoriais, e você consegue abrir num software de vetores, né? Ou esse PNG aqui, tá? Eu vou usar esse, tá? Aqui você diz qual vai ser o tamanho da sua textura, tá? Quanto mais definição você tiver, tá? Maior o tamanho da textura que você vai precisar. Aqui eu estou com uma textura de 1K, né? Eu posso fazer essa textura com 2K, por exemplo, tá? Posso fazer ela com 4K. Depende do tamanho da definição que você vai precisar, tá? Eu vou fazer propositalmente com 1K, que é para vocês verem alguns pixelzinhos aparecendo, tá? Então, vou chamar isso aqui de Cube PNG, ok? Export UV Layout, tá? Quando a gente vem no Krita, né, eu vou abrir então aquele Cube PNG, aqui, tá? Faltou uma coisinha, gente. Eu esqueci de selecionar todas as UVs, tá? UV, tá vendo? Só veio a UV que estava selecionada, tá? Export UV Layout, aqui, ó, todas as UVs, tá? Cube, quando a gente vem para o Krita agora, tá? Vou fechar aqui esse Cube PNG e vou abrir então File, Open, aqui, Cube PNG. Pronto. Veio toda esses UVs, né? O que você vai fazer agora é desenhar os seus UV maps, tá? Eu já desenhei aqui
Tá? O que eu fiz? Eu desenhei só as texturas pretas. Tá? Isso aqui eu deixei branquinho. Tá? Então, tá? É, essas texturas, tá? Então, você vai conferindo isso na planificação. Tá? No caso de um dado, o que acontece? Todas as somas das faces opostas têm que dar 7. Então, a face número com 6 números ela é oposta à face número 1, que aí dá 7. A face com número 4 é oposta ao número 3 para dar 7, e a face número 2 é oposta ao número 5 para dar 7. Tá? Na planificação também, eu fiz os ímpares aqui embaixo e os pares aqui em cima. Tá? Foi por isso que eu não aceitei aquela planificação inicial que ele me deu. Tá? Embora aquela seja a planificação mais comum para se mapear um cubo, tá? Para mapear um dado, tá? Esse tipo de recorte que eu fiz aqui é muito mais interessante. Tá? Eu já tenho as ímpares e as pares separadas, e quando eu enrolar isso aqui na minha esfera, né? no meu cubo, todas as somas das faces opostas vão dar o número 7, que é o que se espera do comportamento de um dado. Tá? Vou voltar lá para o Blender então. Tá? E agora eu vou abrir mais uma janelinha aqui. Tá? Vou pegar aqui o meu rato, coloco ele aqui por cima, horizontal split. Tá? E agora tem aqui dois UV-maps. Tá? Nesse UV-map aqui, no lugar desse UV-map, eu posso colocar, por exemplo, os meus nodes, que eu não tenho ainda. Tá? Shader Editor, para chegar nos nodes. Tá? Então aqui eu tenho um shader bem simplesinho, aquele do material padrão do Blender. Tá? O que eu vou fazer agora é criar um node, tá? Que vai aplicar esse UV-map para mim. Tá? Para a gente enxergar melhor isso, eu vou apertar Ctrl barra de espaço para dar um zoom nessa janela. Tá? Bom, então eu tenho aqui o meu Principal BSDF, tá? Que é aquele node que eu já falei para vocês que tem um monte de ajustes bacanos dentro dele. Tá? E se você não tiver aqui o seu node de saída, então você não vai enxergar nada. Então, esse aqui é o básico que ele me dá. Tá? Outra coisa que eu vou fazer também, isso depende do Node Wrangler ligado. Tá? Senão eu vou ter que acrescentar o nó manualmente aqui. Tá? Você entra aqui em Preferences, tá? E verifica se o seu Node Wrangler está ligado. Aqui, o meu está ligado. Tá? Seleciona o Principal. Não esqueça de selecionar ele, tá? Que é para os nós aparecerem ligados. Quando você aperta Ctrl T, tá vendo aqui, ó? Ctrl T, tá? Vai aparecer isso daqui já regulado. Tá? Vou voltar aqui para a imagem agora. Tá? O mais importante é que é isso. Ó. Isso aqui está dizendo que uma textura de imagem vai ser ligada nessa cor base, ou seja, né? Aquele mapa de cor que a gente desenhou, ele vai ser enrolado aqui no meu Principal. Tá? Você pode acrescentar o mapping também, que é como vai ser escalado, as posições, a localização da textura, e a coordenada da textura, que aqui vai vir do meu UV. Tá? Então isso aqui ele já acrescenta manualmente. Tá? Se você tiver com preguiça de ligar o Node Wrangler, você pode acrescentar os nodes manualmente. Tá? Image Texture, tá? Shift A, Mapping, tá? Shift A, Shift A, Texture, Coordinate. Tá? E aí você liga eles. Tá? Acho mais fácil ligar o Node Wrangler. Né? Tá? E aí você liga eles no Principal. Tá? Eu vou até deixar eles aqui embaixo, porque como eles não estão gerando saída em nenhum material, eles não vão ser entendidos. Tá? Só vou tirar eles aqui para o cantinho. Tá? Então tá, o que eu tenho aqui? Textura de coordenada, mapeamento e textura de imagem. Tá? Como é uma coisa bem simples, a gente já fez a textura no tamanho que a gente precisava, eu só vou abrir aquela imagem, tá? E carregar ela aqui. UV Basics, Dice PNG. Tá? Aqui, ó. Aqui, ó. Já ia carregar o errado de novo. Dice GIF. Tá?
diffuse, que é o mapa de cor. Tá? Então, eu fiz esse mapa aqui e vou dar um Open Image. Tá? Agora sim, ó, agora o cubo foi enrolado, tá? Aqui na imagem. Tá? E olha só, o 5 está oposto ao 2, o 3 está oposto ao 4 e o 1 está oposto ao 6. Tá? Então, é assim que você faz um sistema de coordenadas. Tá? Um movie mapping, quer dizer, com um sistema de coordenadas. Né? Tem mais uma coisinha que a gente pode fazer também, que é modificar aqui a Surface Color. Tá? Opa, desculpa, mexi na Subsurface. Tá difícil hoje aqui, gente. Subsurface é uma coisa que eu não vou... A gente só vai falar lá pro final do curso, quando estiver falando de pele humana, tá? Não é o Subsurface, tá? Seria a Surface Color, tá? Só que o que acontece? A Surface Color, tá? Ela já está ocupada pelo canal base, tá? Ela já está na base Color, tá? Isso aqui é o Subsurface, isso é outra coisa, tá? Eu vou aumentar esse espaço aqui um pouquinho e vou colocar então aquele node que eu gosto muito, que é um Color Ramp, tá? É uma das maneiras de fazer isso, tem várias, tá? Shift A, Search, Color Ramp aqui, tá? E eu vou encostar ele aqui, ele vai entrar automaticamente no Color FAC, Color, Base Color, tá? E agora eu consigo então modificar a cor aqui do dado, se quiser deixar ele amarelo, de outra cor, tá? Vou deixar ele meio vintage, meio creminho assim, tá? Como aqui eu só tenho branco e preto, não tenho muitas cores, aqui não vai fazer muita diferença, tá vendo? Né? Consigo inverter no máximo, tá? Então, o Color Ramp ele vai me ajudar aqui a mudar a cor aqui do cubo, tá? Seleciona aqui a base, clica na cor que você quer e faz um cubo cor-de-rosa, tá? Então, a gente consegue de uma maneira simples, tá? O que a gente fez? Pegamos o cubo, planificamos o cubo, ou seja, esticamos eles em cima de uma superfície 2D, exportamos a superfície 2D, abrimos a superfície 2D num software de desenho, tá? Desenhamos, voltamos para o Blender e carregamos o desenho nesse UV Mapping, tá? Depois, dependendo do desenho, você vai conseguir aí mexer outras coisas, né? Então, aqui eu estou com um node de uma escala de 1, por exemplo, né? Dependendo do node, você pode querer uma escala de 0,5, né? E aí você vai mudar o tipo de mapeamento, né? Você vai querer uma escala de 2 para duplicar aqui os desenhos, né? Então, você vai alterando esses nós conforme você precisa, tá? Mas, enfim, a gente vai melhorar isso aí com o tempo, tá? Então, esse daqui é um basic de UV Mapping, tá? Quando você precisar aí de um UV Mapping, você faz desse jeito. Ah, esqueci de mostrar uma coisa aqui também, tá? Você pode ver a sua textura aplicada no seu mapeamento, tá? Então, ó, vou remover a textura daqui, ó. Tá vendo? Esse aqui é o meu mapeamento, tá? Quando eu carrego a textura aqui, ó, em Dice Diff, tá? Aí eu vejo como é que essa textura está carregada, tá? Se você, por alguma razão, tá? Você mexer esse mapeamento, tá? E tirar ele fora da textura, você vai modificar essa textura que aparece aqui no seu cubo, tá? Então, não façam isso, a não ser que seja necessário. Bom, gente, agora eu vou encerrar de verdade, tá? Isso aí, então, é o conceito de UV Mapping. Como é que a gente faz o mapeamento e como é que a gente aplica ele, tá bom? Logo, logo a gente vai ver isso daí, então, no nosso modelo, tá? Então tá, gente. Por básico de UV Mapping é só isso e a gente se encontra daqui a pouco para começar a construir, então, o nosso objeto.